que é que acontece? Se você não lê a escritura como ela deveria ser lida, como ela deveria e deve ser entendida, eu tenho paciência para ensinar, mas ela não é de forma fácil. Então eu não posso querer que hoje em dia uma pessoa pegue a cabeça dos filhos e meta numa pedra, como está escrito lá no Salmo, né, no livro dos Salmos. Pega a cabeça dos filhos dos meus inimigos e coloca numa pedra. É certo isso que você acha que Deus mandou desfilhar as mulheres grávidas? Não, os caras fizeram isso da cabeça deles. E isso está escrito nos profetas. Mas só que quando você lê lá em quem escreveu, você vê que a pessoa escreveu como se Deus tivesse mandado. Mas não é como se Deus, é segundo meu ódio. Entendeu? É segundo minha raiva. Então a pessoa tinha raiva daquilo ali e ela dizia que Deus mandou. E isso Deus dá a resposta no livro dos profetas. Entendeu? Então mandavam abrir um templo e dizia que Deus tinha mandado. Mas Miqueias disse lá que tomara que tivesse um homem corajoso para fechar o templo, porque ele não aguentava mais isso aí. Essas mentiras que o pessoal inventava, essas mentiras que o pessoal criava. Então você vê que muitas pessoas se aproveitaram da religião, da crença, e começaram a transformar essa religiosidade em uma religião só, como se você fosse obrigado a evangelizar o mundo todo, desconhecendo o efeito Melquisedeque, que está escrito lá no livro de Hebreus. Né? Porque Melquisedeque é o quê? Sem pai, nem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim deles. Entendeu? Então não tem como eu dizer que lá em determinado lugar o nome vai ser Jesus. Lá em tal lugar, na China, por exemplo, ou no Japão, eu tenho que levar. Eu não tenho que obrigar ninguém. É minha vida que tem que ser assim, entendeu? Eu tenho que viver uma vida de um evangelho puro, de uma consciência pura. Paulo não chega aos Efésios mandando ele fazer os costumes de Coríntios, como ele não chega aos Coríntios mandando cumprir o costume de Tessalônica, como não chega em Tessalônica mandar cumprir o que era da cidade de Filipos, não. Por quê? Porque o evangelho é de consciência. Eu não tenho como chegar numa tribo ou num lugar e impor, porque isso é impor. A minha maneira, não. É chegar lá e entender a maneira que eles entendem, porque lá em Romanos, Paulo diz o seguinte, que aqueles que não têm lei, então o que para eles é lei, que é a lei da consciência, então é essa lei que vai levar com que eles sejam julgados, vai fazer com que eles sejam julgados. Então o evangelho ele é carregado no meu coração. Mas você vê que, mesmo da maneira que os apóstolos entendiam o evangelho, eles entendiam, mesmo quando eles entendiam aquelas coisas, diz que eles entendiam de maneira diferente. Por exemplo, quando Jesus foi numa aldeia de samaritanos, ele foi expulso da aldeia de samaritanos e ele simplesmente saiu. Mas os discípulos disseram, não, quer que oremos para que fogo desça do céu, entendeu? A noção, fogo desça do céu e consuma, como Elias fez. Então você vê que eles olham para aquela noção e eles dizem, ó, Deus mandou. Não, não mandou, camarada. Eu faço coisas que são determinadas da minha raiva, do meu ódio. Mas não é Deus que está mandando. Então, da mesma maneira que as pessoas acharam e escreveram que Deus estava mandando, né, que Deus estava falando e Deus não estava, então eu não posso dizer que a escritura é inspirada. Não, eu posso dizer que toda escritura inspirada, ela é proveitosa para redarguir e ensinar e corrigir, entendeu? Toda escritura inspirada, mas não que toda escritura é inspirada, não. Homens falaram por Deus, mas sua consciência diz se eles falaram por Deus ou não. Sua consciência diz se eles falaram por Deus ou não. Então fala lá atrás que Deus criou o homem. Deus criou o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. A imagem de Deus o criou, colocou ali no jardim. E os homens tiveram filhos e filhas. Tiveram filhos e filhas. Eles não chegaram lá e só tinha ele e a mulher e pecaram. Não, eles tiveram filhos e filhas que saíam do jardim, porque o jardim era só um local. Entendeu? O jardim não era o mundo todo, o jardim era um local. Deus plantou um jardim no Éden, que era o deserto, e colocou o homem para tomar conta do jardim. E disse ao homem crescer e multiplicar. Eles se multiplicaram ali. Eles se multiplicaram ali, de maneira que os homens foram saindo de lá, a maneira que eles iam se multiplicando. Então, quando vem aparecer Caim
e Abel, você vê que já é depois do, muitas espécies já, entendeu? Quando eles saem do jardim, quando eles são expulsos do jardim, eles já tinham filhos e filhas, já estava cheio. De outra maneira, como é que Caim mata seu irmão? Como é que Caim mata seu irmão e já foge para uma cidade? Já tinha cidade construída, né? Isso é até ilógico eu pensar que os homens só tiveram filhos a partir dali. É por isso que você vê tribos hoje, indígenas, em alguns lugares, você vai encontrar lá que eles estão nus. Entendeu? Por quê? Porque as primeiras civilizações, quando elas saíram, elas eram nuas. Entendeu? Nuas. E saíram, e foram, e moraram, e habitaram, e povoaram, e encheram a terra. Nem é difícil de entender isso aí. Só que se eu ficar com a minha cabeça só aquilo aqui na escriturinha ali, achando que foi aquilo ali, pronto, vai ser só aquilo ali e eu vou morrer naquilo ali. Pensando como um homem pensa. Mas quando você começa a ler, quando começa a estudar, quando começa a averiguar, começa a ver textos, né? Textos, por exemplo, o Novo Testamento, ele é cheio de permeamentos do livro de Enoque, embora ele só seja citado ali umas 2 vezes, mas o livro dele é cheio, carregado, o Novo Testamento está carregado de trechos do livro de Enoque, entendeu? Está carregado de trechos do livro de Enoque. Então, no livro de Enoque diz que 250 anjos desceram, liderados por Semaías, ou seja, já não tem mais a ver com Lúcifer, já é outro. Então Semaías ele desce com 255 anjos, ele desce. E eles começam a se envolver com as mulheres da terra. Eles começam a se envolver com as mulheres da terra. Entendeu? Começam a se envolver, começam a ter relações com elas. Aí elas tiveram os gigantes, os heróis da época. Então começa a surgir esses deuses, porque eles fizeram para si nações e fizeram-se deuses. Então Moloque, Refã, esses outros deuses que nós ouvimos, Baal, tudinho, isso eram realmente os anjos. Eles tomaram, né? Eles tiveram, e você vê que geralmente esse Deus tem uma deusa junto com eles, né? Sempre é mulher de alguém. Então eles tomaram, tiveram relações, construíram, fizeram essas grandes construções, essas pirâmides, essas coisas, essas construções de 8 mundos que nós vemos hoje e que não conseguimos conceber, eles construíram, são construções imensas que você vê que o homem não tem a capacidade de fazer aquilo ali. E a ciência sabe que o homem não tem a capacidade. Então, assim, teve os gigantes, teve os homens, então eles se espalharam. A Bíblia chama isso de um mundo antigo, né? Então, quer dizer, houve um mundo antigo. No livro de Jó nós vemos a citação desse mundo antigo e vemos essa citação de Pedro, Paulo, dizendo que esse mundo antigo que os homens pisaram. Então, essas construções de pirâmide, de esfinge, de coisas que nós vemos assim no Peru, em outras regiões, assim, grandes construções. Então, assim, quando eu vou para o lado dos pastores e do padre e de outras pessoas, eu digo, não, o homem só tem 6.000 anos. Não tem, gente. Porque não tem nem como você conceber isso aí, não tem nem como você ir procurar provar, porque é muito. Então essas coisas tiveram esses anjos, esses dominadores, entendeu? Depois eles foram presos em cadeias de escuridão, certo? Ficando reservado para o juízo. Quem diz isso é Enoque, mas também nós vemos Pedro dizer isso e Paulo, né? E aos anjos que não guardaram seu principado antes, os prendeu em cadeias de escuridão. Então, isso aí é a citação do livro de Enoque. Então, os prenderam em cadeias de escuridão, ficaram presos. Mas foram seres que existiram. Foram seres que se rebelaram. Mas você vai falar isso para um crente e vai adiantar de quê? Porque ele não acredita nisso, a mente não acredita, não dá uma viajada nisso aí. Então fica difícil. Mas você vê que tinha alguns que tinham aparatos, como você vê Ezequiel citando, precisavam de aparatos para voar, porque Ezequiel diz assim, era uma roda dentro da roda, né? Girando eu girava elas, andando eu andava elas, ó, dá uma noção de disco voador. E esses seres saíram de dentro. Então, assim, não são coisas novas, né? Não são coisas novas, mas a Bíblia está carregada disso aí. Então, quando nós vemos assim, principados, potestades, poderes, tudo isso são camadas dimensionais, tudo isso são mundos onde habitam outros seres. Então, se eu pensar que só habita nós aqui na Terra, esse mundinho, e Deus fez para que eu fosse proclamar e fosse falar, não. Quando
o povo de Israel é preso e é levado cativo lá para a Babilônia, para a Síria, para aquelas regiões ali, aí eles começam a ter mais intimidade com Deus e ter novas visões. Então esses livros, eles foram produzidos naquele tempo, nesse período. Porque até então só se falava de Deus oralmente. Entendeu? Como é o livro de Jó, citado oralmente. De maneira que não é nem Moisés que escreve. São pessoas que escrevem o restante dos fragmentos de algumas coisas e colocam 5 livros e o sexto, que é o de Jó, também atribuído a Moisés, mas nenhum deles, assim, completo, foi Moisés que escreveu, entendeu? Foram outras pessoas que viveram e que foram escrevendo, entendeu? A história que era contada oralmente. Então, quando você vê uma história contada oralmente, você vê que vai trazer algumas informações distorcidas, mas o fato é mostrar que aquilo ali realmente aconteceu, entendeu? A ideia é essa. Então, quando, por exemplo, Lucas, quem está escrevendo o livro de Atos, Lucas, então Paulo diz que os homens ouviram, viram, depois mais na frente diz que não viram, viram. Então, assim, vai de quem está escrevendo, mas o que aconteceu foi um fato. Aconteceu. Se os camaradas viram ou não, se viram ou não, isso não é um problema. O problema é que aconteceu o fato, entendeu? Então, o certo da escritura é ela mostrar a narrativa que aconteceu. Entendeu? Então, assim, não estão mentindo, porque estão contando um fato. Agora, se ia entrando em Jerusalém ou ia saindo de Jerusalém, se eram 2 cegos ou um, isso depende de quem está escrevendo. Porque Lucas diz que era um e Mateus diz que eram 2 cegos. Lucas diz que ia entrando em Jericó e Mateus diz que ia saindo. Então, assim, Mateus estava lá, Lucas não. Mas Lucas escutou a narrativa e saiu escrevendo. Então, assim, tem alguma mentira disso aí? Não, tá contando a verdade. Só não sei se ia saindo, se ia entrando, não importa. O que importa é que havia. Se era 2 cegos ou um, não importa. O que importa é que foi curado. E eu entendo assim. Eu entendo assim. Entendo que o fato é que aconteceu. Agora, como aconteceu ou não, por causa da oralidade ou por não ter mais gente vivo na época, o fato é que aconteceu. Mas aqui mesmo no interior a gente pode ouvir algumas narrativas, se elas aconteceram ou não. A gente sabe que ela aconteceu, agora não sabe como, entendeu? Não sabe como, então se ia entrando, se ia saindo. Então quando eu leio a Bíblia como esse todo aqui, começa a entender que ela não é a inspiração, mas que Jesus é. E quando eu começo a ver Jesus, né, falando, como por exemplo, não, Jesus disse que voltaria e o povo via ele ali. Não, ele disse a geração. E essa geração, depois que ele conta essa história todinha do que vai acontecer, ele dizia: essa geração não passará sem que todas essas coisas aconteçam, sem que vejam vir o Filho do Homem. Que geração? É essa que ele está contando. Não é aquela que ele está conversando. Ele está dizendo que essa geração que vê essas coisas acontecerem, essa geração que vê em tudo isso, as potências do céu serem abaladas, o crescimento da inteligência artificial, isso, aquilo. Essa geração, essa não vai passar, entendeu? Mas não é aquela que ele está contando a história. Porque geralmente eu vejo alguns dizendo que é aquela e que aqueles deveriam estar vivos. E é feito João disse. Né? Quando João fala com Jesus, ele diz assim, então se cresceu uma história por ali, se espalhou uma história por ali, que aquele discípulo não morreria, que era ele. Que aquele discípulo não morreria. Mas ele esclarece, ele diz, mas Jesus não disse isso. Jesus disse, eu quero que ele fique aqui até que eu venha. Então, assim, Jesus não disse que ele ficaria vivo até voltar, entendeu? Então, assim, João deixa claro o que Jesus está falando e que se espalha, entendeu? Porque é diferente o que Jesus está falando do que se espalha. Porque o que eu creio muito é que as pessoas, elas aquilo que se espalha é o que vale. Então hoje você ouve muito o que se espalhou entre pastores, né, entre professores, entre gente de denominação, isso é o que se espalhou, mas não é um fato. Então o fato é que quando você lê, você vai entendendo determinadas coisas. Determinadas coisas. Por exemplo, tem pessoas que querem se mover, não, eu quero me mover pela vontade de Deus. Não, camarada, eu só ando. Entendeu? Eu vim para cá para o interior e hoje eu moro aqui no interior. Eu não perguntei a Deus, Senhor, tu quer que eu vá para o interior? Não, eu só vim. Eu só vim. Entendeu? Então, assim, quando eu conquisto alguma coisa, eu trabalhei, eu conquistei. Amém. Entendeu? Eu não fico esperando.
Não, Deus deu não sei o que a fulano e não me deu. Não, eu sou filho. E eu sou o filho que ficou na casa. Mas o filho que ficou na casa talvez não entendeu. Porque aquele filho pródigo tinha um irmão dele. O irmão dele ficou em casa. E disse, pai, tu nunca me desse um bode para eu comemorar com meus... E o pai disse o quê? Não comemorou porque não quis. O que é meu é seu, você já está aqui. Não fez porque não quis. Isso é apenas um fora de você não entender na sua cabecinha que eu não preciso lhe dar as coisas. Porque o que é meu é seu. Entendeu? Então a gente vê uma pessoa conquistando um negócio, rapaz, eu agradeço a Deus, aí fica com aquela certa inveja que nem era para ter. Porque você não já está ali, então você tem. Né? Quanto à ceia, a ceia do Senhor, a ceia era de quê? Do amor. Era a reunião que eles chamavam a reunião do amor. Né? Porque vocês se reuniram assim, anunciam a morte do Senhor até que venha. Não era o pão e o vinho, o cálice. Não, era comida mesmo. As pessoas comiam comida mesmo. Entendeu? Aí depois criaram um ritual em cima disso aí. E se eu for fazer vídeos aqui vai ficar muito longo. Então veio também Constantino com aquele pessoal da Igreja Católica que instituiu muitas coisas que a igreja, depois que rachou, houve 3 rachadas durante o tempo da igreja e depois que ela racha, ela vai continuando com algumas mesmices de algumas histórias, né, fazendo as mesmas coisas. Mas nem era obrigação e nem nada. Por exemplo, a gente pode se reunir para cear, eu posso cear todos os dias, eu posso criar uma ceia uma vez no ano, 2. Não, é só para não sair da minha mente, né, aquela volta de Jesus. Mas não é uma obrigação. Eu espero que tenha ficado claro algumas coisas, porque eu também não posso me estender muito com vídeos, né? Mas é apenas para mostrar algumas coisas, tá bom? Um grande abraço, Deus te ajude, Deus te abençoe.